Respondendo às perguntas dos leigos de TI, mesmo que ninguém nunca tenha me perguntado isso. Parte 1. O que é uma linguagem de programação compilada? Bom, se você é um iniciante, um curioso da área de TI, ou apenas uma pessoa que está prestes a ser expulsa de casa por ter tido um filho com uma pessoa aleatória no forró, além de agora ter de pagar pensão, mesmo tendo o saldo de sua conta negativo e que a qualquer momento o Serasa vai estar te caçando, então para evitar isso você clicou no primeiro cursinho de programação, tendo a vaga esperança de conseguir arranjar um salário de 5 mil em apenas 7 dias de aula e precisa se aprofundar em conceitos de programação o mais rápido possível. Seja lá qual seja a sua situação, hora de aprender esse conceito. Antes que você possa entender o que é uma linguagem de programação compilada, é necessário que você conheça duas categorias de linguagem fundamentais para a compreensão desse assunto e tantos outros do mundo da programação, que são linguagem de alto nível e código de máquina. Explicando de uma maneira resumidamente deliciosa e agradável, linguagem de alto nível são todas aquelas que sua sintaxe, os comandos escritos nela, são semelhantes à linguagem humana ou visualmente compreensíveis, como por exemplo esse código de Python, onde até o mais profissional, incrível, grandioso, parrudo, rei da M4, programador sênior e o mais repugnante, fraco, esquecível, patético, iniciante, programador júnior, são ambos capazes de entender. Afinal, tente você mesmo, independente do seu nível de maestria em computação, você consegue no mínimo ter uma ideia mais ou menos do que esse trecho de código se trata. É um comando que faz com que esse seguinte texto, Olá Mundo, seja impresso na tela do monitor ao ser executado. Agora vamos à contraparte desse conceito, o código de máquina, que basicamente são instruções em códigos binários voltados para 1 ou 0, nada de variáveis, funções ou classes escritas em letras, da maneira convencional e popular que conhecemos, apenas números que, seguindo em uma ordem específica, conseguem formar diferentes ações e instruções. Inclusive, esse seria o equivalente àquele comando de linguagem Python que eu mostrei anteriormente, porém em linguagem de baixo nível. Sim, mesmo essa tamanha diferença visual, ambas as instruções resultam na mesmíssima coisa. Agora que você tem uma ideia do que seja linguagem de alto nível e código de máquina, vamos para o que seria uma linguagem compilada. Tendo em vista que o hardware de um computador apenas e unicamente compreende instruções de código de máquina, ou seja, código binário, toda vez que criamos um script de alto nível como este, é necessário ter algo que transforme isso em código binário antes que isso chegue no processador do hardware. Pois apesar de que isso aparente já ser a própria instrução na qual o computador irá obedecer, isso nada mais é do que um arquivo de texto com um conjunto de caracteres que apenas, veja bem, apenas indicam quais as ações a serem executadas pelo hardware, pois a verdadeira instrução em si, que o hardware compreende e considera, são isso daqui. Mas eis a questão, se isso é um texto qualquer e normalmente não seria visto pelo hardware em si como uma instrução, como ele é executado então? Magia negra, lógico. Na verdade, é um programa externo que sempre acompanha a linguagem de programação, chamado de compilador. Ele se responsabiliza por pegar todas as suas instruções de alto nível inseridas no seu script e então convertê-las para código de máquina puro, assim tornando possível a compreensão do hardware junto de sua execução. O compilador é o tradutor que traduz a sua mensagem que você quer passar ao hardware, porém em uma linguagem na qual ele entenda, assim tornando possível que linguagens de alto nível deem instruções para a máquina realizar, pois essas serão posteriormente transformadas em código de máquina. Portanto, uma linguagem compilada é toda aquela que faz uso de um programa de compilador, como algumas sendo C, C++, Go, Swift, Delphi e Rust.